E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o exame de urina, mais especificamente o exame de urina tipo 1, conhecido também como EAS. Nesse vídeo eu vou estar abordando sobre a fase química, a fase microscópica, eu vou estar falando também sobre os leucócitos, as hemácias, glicose, colesterol, enfim, toda essa parte na urina, tá? Então, para começar esse vídeo, eu vou falar um informativo aqui bem básico, tá? É que esse vídeo, gente, tem base apenas como um vídeo informativo, tá? Então, se você tem um exame de urina, vá ao médico. Não deixe para ficar pesquisando na internet, nem tomar suas próprias conclusões. Para isso tem um médico, certo? Então, esse vídeo ele tem apenas como objetivo de informar você que está cursando técnica de análises clínicas ou biomedicina, ou você que quer conhecer um pouco sobre o exame de urina, né? Conhecer o seu exame de urina. Mas não deixe de ir no médico. O acompanhamento do exame de urina, ele tem que vir acompanhado de exames físicos e outros exames que só no acompanhamento médico você vai ter, beleza? Vamos para o vídeo. Primeiramente, o que é um exame de urina, né? A análise de urina, ela é usada como método diagnóstico desde ali do século II. Ela trata de um exame indolor e muito rápido, tá, gente? E é o exame de urina mais barato que tem. É o EAS, ou seja, urina tipo 1. Então, galera, o exame de urina, ele pode nos fornecer várias pistas sobre doenças renais, nos rins e nas vias urinárias. A presença de leucócitos, de hemácias, glicose, colesterol na urina, ela pode ser indicativa de alguma doença que ainda não esteja apresentando seus sinais e sintomas muito claros. Galera, e assim, mesmo que a urina ela aparenta estar normal, né, isso não descarta que ela possa estar alterada. Até mesmo o sangue, ele tem algumas ocasiões que não é visto a olho nu, mas microscopicamente vai estar lá, beleza? Então, uma urina que aparenta estar normal não significa que ela não esteja alterada. A urina também ela pode ser usada para a pesquisa de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, medicamentos também. Porém, o exame de urina tipo 1, como o EAS, ele não serve para fazer esse tipo de pesquisa. Então vamos lá. As três análises mais comuns da urina são a urina tipo 1, no caso o EAS, a urina de 24 horas e a urocultura. Como eu disse, né, no início desse vídeo, eu irei dar ênfase aqui à urina tipo 1, no caso o EAS, tá? Se vocês quiserem que eu esteja abordando os outros assuntos, os outros exames de urina, pode colocar aqui nos comentários que eu posso estar fazendo sim os outros vídeos. Mas por enquanto vai ser só o EAS. Então, o EAS ele é o exame mais comum de urina, né? Ele é coletado de 40 a 50 ml no pote coletor, como este aqui, ó. Este aqui é um pote coletor, tá? Ele é encontrado em qualquer farmácia. Tem laboratórios que dão ele para o paciente, mas alguns não. Enfim, vai de laboratório para laboratório. Mas ele é bem baratinho, gente, né? Quem fez exame de urina, sabe quanto ele é barato. Então, é coletado de 40 a 50 ml de urina, tá? Normalmente, é solicitado que seja coletado a urina da manhã e que seja desprezado o primeiro jato. Por quê? Porque ali, na hora que você despreza o primeiro jato, pode sair todas aquelas impurezas que estejam nas suas vias urinárias, né? E a gente não quer ver essas impurezas. A gente quer analisar a urina. Então, essa pequena quantidade que é desprezado, ela serve para eliminar impurezas que estejam ali na uretra. Após a eliminação do primeiro jato, aí sim que faz a coleta, coloca a urina no potinho, no pote coletor, né? De 40 a 50 ml. Tem laboratórios que fazem análises com 20, 10 ml, 30 ml, mas o recomendável é de 40 a 50 ml. E é importante frisar, galera, que a urina da manhã, ela é a mais usada, porém ela não é obrigatória. Pode ser feito coleta em qualquer horário do dia, beleza? O EAS, ele é dividido em duas partes. A parte química é feita através das reações químicas e a segunda é feita a visualização de gotas de urina pelo microscópio. Então vamos começar com a parte química, né, que é a primeira fase. Na primeira fase a gente mergulha a fitinha que se dá o nome de dipstick. Essa fitinha aqui, olha, que está comigo agora, que eu estou mostrando. Esta fitinha. Cada fita, galera, possui vários quadradinhos, como vocês podem ver aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 quadradinhos em cada fita. Cada quadradinho desses são compostos por substâncias químicas que reagem a determinados elementos da urina. Gente, essa parte química ela é tão simples que ela pode ser feita até mesmo no consultório médico. Após 1 minuto, já pode se comparar com a tabela de referência que vem na embalagem do próprio dipstick. Ó, como vocês podem ver aqui. Se não tiver dando para ver, gente, vai ter uma foto aqui do lado e vocês vão poder ver melhor, tá? Então, depois de 1 minuto, o técnico, né, para aqui, ó, tá vendo? Tem vários, ó, você vai comparando. Tem várias cores, ó. Aí vai comparando. Através do exame químico e do complemento do exame microscópico, nós vamos ter várias informações aí, onde nós podemos estar detectando a presença de alguns elementos na urina, como o pH, a glicose, a densidade, proteína, hemácia, leucócitos, cetonas, urobilinogênio e bilirrubina, nitrito, cristais e células epiteliais, cilindros. O resultado do dipstick, ele é qualitativo, não quantitativo. Ou seja, a fita ela identifica a presença dessas substâncias que eu citei anteriormente. Porém, ela não vai mostrar a quantidade. A quantidade ela vai ser apenas ali aproximada. O resultado ele é fornecido gradualmente por cruzes, que varia de 1 a 4. Por exemplo, uma urina com proteína 4 cruzes significa que proteína está elevada naquela urina. Tem uma grande quantidade de proteína. Uma proteína com 1 cruz, que pode ser 1 e o sinalzinho de mais, significa que naquela urina ali tem pouca proteína, é uma pequena quantidade de proteína. Quando a concentração ela é muito pequena, alguns laboratórios eles identificam como traços de proteína. Agora, já que eu já dei uma explicada básica, né, no exame, nas etapas, a fase química, aí vem a fase microscópica, né, que é com as gotinhas de urina. Falei um pouco também sobre o exame de urina, vamos falar agora um pouco sobre os elementos, né? Os elementos da urina. Começando com a densidade. Gente, a densidade da água pura é 1000. Quanto mais próximo desse valor, mais diluído vai estar a urina. Os valores normais variam de 1005 a 1035. Urinas com densidade próxima a 1005, isso significa que elas estão bem diluídas. Próximas de 1035, elas estão muito concentradas. E com essa elevação, né, próxima ali 1035 a 1035, a urina ela costuma ser amarelada e normalmente ela possui o odor forte. Então aí se a sua urina estiver muito amarelada e com aquele odor bem forte, aí já é um indicativo que a sua densidade ali, a densidade da sua urina está em 1035 ou um pouquinho a mais. Então, ou seja, a densidade na urina, ela indica a diluição de substâncias sólidas diluídas na urina, que no caso, na sua maioria, é sais minerais. Ou seja, quanto mais água tiver na sua urina, mais diluída ela vai estar, o que é uma coisa boa. Agora vamos falar um pouco do pH, né, gente? A acidez. A urina, ela é naturalmente ácida. Por quê? Porque o rins é o principal meio de eliminação dos ácidos do organismo. Enquanto o pH do sangue costuma estar sempre entre 7,4, o pH da urina varia de 5,5 a 7,0. Ou seja, ela é bem mais ácida que o sangue. Valores de pH maiores do que 7 ou igual a 7 podem indicar a presença de bactérias que alcalinizam a urina. Outros fatores que podem deixar a urina mais alcalina é uma dieta pobre em proteína animal, dieta rica em frutas cítricas ou derivados de leite e uso de medicamento como acetazolamida, citrato de potássio ou bicarbonato de sódio, ter tido vômito horas antes de coletar a urina. Em casos mais raros ali, algumas doenças dos túbulos renais também podem deixar a urina com pH acima de 7. Valores menores que 5,5 podem indicar acidose no sangue ou doença nos túbulos renais. Uma dieta com carga elevada de proteína animal também pode causar uma urina mais ácida. Outras situações que aumentam a acidez da urina incluem episódios de diarreia ou o uso de diurético, como
como hidroclorotiazida, quase não sai, gente, ou a clortalidona. O valor mais comum é um pH ali por volta de 5,5 a 6,5. Porém, mesmo assim, valores alterados, valores muito altos ou valores muito baixos, isso não pode indicar uma doença, né? Esse resultado aí deve ser interpretado pelo médico. Agora vamos falar da glicose. Então, a glicose que é filtrada nos rins é reabsorvida de 40 a 100 mg por decilitro de volta para o sangue pelos túbulos renais. Desse modo, o normal é não apresentar glicose na urina, tá, galera? Então, o normal não é apresentar. Se apresentar, a pessoa pode indicar ali que ela seja diabética. Se ela não for diabética, pode indicar doença nos túbulos renais. Então, o normal é que não apresente glicose na urina. Então, não vou me aprofundar muito na glicose, porque é o que a gente precisa saber por agora, tá? Glicose, o normal é não apresentar na urina. Apresentou na urina ali, pode indicar que a glicose esteja alta no sangue ou que a pessoa seja diabética, né? Se não for diabética, pode ser alguma doença nos túbulos renais. Agora vamos para a proteína. A maioria das proteínas ela é grande demais para ser filtrada pelos rins, ou seja, em situações normais não é identificado proteína na urina. Ela pode até aparecer na urina, mas é tão em pouca quantidade, gente, tão em pouca quantidade, que nem é colocado no exame de urina. Na verdade, gente, as proteínas elas são tão pequenas, que geralmente a fita nem identifica, né? A dipstick ela nem identifica a proteína. Uma urina normal, ou seja, um rim saudável, não apresenta proteína no exame de EAS. Aí você fala, mas no meu exame apareceu aqui proteína, mesmo que seja em pouquíssima quantidade, mas tem proteína aqui. Se apareceu proteína, isso pode ter vários significados, desde coisas triviais a doenças benignas, tais como presença de febre, exercício antes de realizar o exame, né? No caso, você, eu vou ali fazer uma maratona, agora eu vou fazer um exame de urina, entendeu? Pode ser que apareça. Desidratação, estresse emocional e até causas mais graves, como eu falei, né? Como a infecção urinária, lúpus, doenças glomerulares e lesão renal pelo diabetes. Mas geralmente grandes quantidades de proteína, elas indicam doenças renais mesmo, gente. Então, existem duas formas de apresentar a proteína no exame de urina. A primeira forma é em cruzes e a segunda forma é em miligramas por decilitro. No caso, teria a ausência de proteína, que seria o valor normal. Traços de proteína, que é quando tem pouquíssimas quantidades, né, gente? Que, como eu falei anteriormente, aí isso é identificado como traços de proteína. Aí tem uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. 4 cruzes aí já indica um valor muito elevado de proteína, né? O que não é bom. Aí agora tem a forma em miligramas por decilitro. Temos o valor normal, que é menos de 10 miligramas por decilitro, entre 10 e 30 miligramas por decilitro, 30 miligramas por decilitro, 150 a 350 miligramas por decilitro e maior que 500 miligramas por decilitro, que quase se equipara a 4 cruzes, né? Seria mais ou menos isso. E a presença de proteína na urina, gente, ela é chamada de proteinúria e ela deve ser sempre investigada, beleza? Agora vamos para hemácias na urina, né? Ou seja, o sangue. Assim como as proteínas, a quantidade de hemácias, que são os glóbulos brancos, na urina ela é desprezível. E assim como na proteína, a hemácia ela é fornecida também por cruzes. E o normal é sempre haver ausência de hemácias. E como as hemácias elas são células, na lâmina, gente, de urina, no caso o exame da gotinha, é possível ver elas na hora da leitura. Então, desse modo, além de ter o exame na fita, é possível a gente procurar por elas no exame microscópico. Se haver, né, hemácia no exame microscópico, ele pode ser colocado no exame de duas maneiras. Da seguinte forma: se você viu num campo 3, no outro campo 5, e sempre ficar nessa média, você pode colocar menos que 3 a 5 hemácias por campo. Ou a outra forma seria colocar menos que 10.000 células por microlitro. A presença de sangue na urina, ela se chama hematúria. Pode ocorrer por diversas doenças, tais como infecções, pedras nos rins, doenças renais graves. E, gente,
Na hora de fazer exame de urina numa mulher, é sempre importante saber se ela está menstruada. Por quê? Porque isso pode gerar um falso positivo. Porque nesse caso, o sangue detectado não é o sangue da urina, e sim o sangue da vagina. Aquele sangue ainda que está residual ali na vagina. Nos homens, a presença de sêmen na urina também pode provocar um falso positivo. Uma vez que é detectado a hematúria, o próximo passo é avaliar a forma das hemácias, em um exame chamado de pesquisa de dimorfismo eritrocitário. Então aí eu não vou falar, tá? Não vou explicar sobre esse exame. Se você quiser, eu posso estar fazendo um vídeo também só sobre esse exame, mas também tem na internet, gente, tá? Então, o foco é a urina. Agora vamos para os famosos leucócitos, né? Os piócitos. Os leucócitos, eles também são chamados de piócitos, os glóbulos brancos, ou seja, nossa célula de defesa. A presença de leucócitos na urina, ela sempre indica uma infecção urinária, uma inflamação nas vias urinárias. Mas ela também pode estar presente em várias outras situações, como traumas, uso de substâncias medicamentosas, substâncias irritantes ou em qualquer outra. Então, para simplificar, leucócitos na urina pus na urina, gente. Também são células. Os leucócitos eles podem ser identificados na sedimentoscopia, que é a fase microscópica, né, do exame. Os valores normais eles estão abaixo de 10.000 por campo. Gente, todos os dipstick com que eu já trabalhei, eles apresentam o quadradinho, tá, dos leucócitos, que nesse dipstick que eu tenho aqui agora, ele seria, no caso, o último. Esse branquinho aqui, ó, né, seria o último. Que aqui na tabela de referência seria este aqui, ó. Tá vendo? O foco não tá pegando direito, galera. Mas aqui, ó, é meia cruz, uma cruz, 2 cruzes e 3 cruzes. É interpretado desta maneira. O normal, né, dos leucócitos na dipstick tá negativo, tá, gente? O normal tá negativo. Agora vamos para as cetonas, ou também corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são produtos da metabolização das gorduras. Ele é produzido quando o nosso corpo está com dificuldade em utilizar a glicose como fonte de energia. A causa mais comum é a diabetes, jejum prolongado ou dieta rigorosa, tá? Então, muito cuidado aí quem faz dieta, tá? Para não exagerar muito. Algumas outras situações menos comuns incluem o hipertireoidismo, febre, doença aguda, gravidez e até o aleitamento materno. Geralmente a produção de cetonas ela é muito baixa, então elas não estão presentes na urina. Alguns medicamentos, gente, eles podem gerar um falso positivo, como captopril, ácido valproico, vitamina C, que é o ácido ascórbico, e o levodopa. Agora vamos para o urobilinogênio e bilirrubina. Eles também são normalmente ausentes na urina. Eles podem indicar doenças hepáticas, né, do fígado, ou hemólise, que é a destruição anormal das hemácias. A bilirrubina ela só costuma aparecer na urina quando os seus níveis sanguíneos eles ultrapassam 1,5 mg por decilitro. O urobilinogênio ele pode estar presente em pequenas quantidades sem que isso tenha relevância clínica. Nitritos. Galera, a nossa urina ela é rica em nitratos. A presença de bactérias na nossa urina transforma esses nitratos em nitritos. Então, se na dipstick ela apresenta nitritos, isso significa de uma forma indireta de presença de bactéria. E assim, nem todas as bactérias elas têm essa capacidade de metabolizar o nitrato. Por isso, um exame de urina que deu nitrato negativo jamais pode descartar uma infecção urinária, beleza? Agora vamos para os cristais. Galera, os cristais ele é um assunto polêmico, né, assim no meio laboratorial, porque ele é muito mal interpretado, tanto por pacientes como por alguns médicos. A presença de cristais na urina, como o oxalato de cálcio, fosfato de cálcio ou uratos amorfos, eles não têm nenhuma importância clínica, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns artigos científicos, eles estão em inglês, gente, mas se você pode dar uma traduzida aí, né, rápido, fácil, tá? Que explicam mais a fundo essa questão dos cristais, tá? Eu vou dar só uma pincelada aqui no vídeo, mas se você tiver mais curiosidade, pode estar indo aí na descrição do vídeo, tá? Que vai ter bem mais detalhado os artigos científicos.
Então, ao contrário do que se possa imaginar, a presença de cristais não indica maior propensão a cálculos renais. Então, né, é importante frisar que, em alguns casos, a presença de cristais pode ser um sinal para alguma doença. Os cristais que têm relevância clínica são os cristais de cistina, eles indicam uma doença chamada cistinúria, cristais de magnésio, amônio fosfato, que eles também são chamados cristais de estruvita, ou popularmente conhecido como fosfato triplo, né? Cristais de fosfato triplo. Eles podem ser normais, mas eles também podem estar presentes em casos de urina muito alcalina provocada por uma infecção urinária das bactérias Proteus ou a Klebsiella. Pacientes com cálculo renal por pedras de estruvita costumam ter esses cristais na urina. Os cristais de tirosina, eles estão presentes em uma doença chamada tirosinemia. Os cristais de bilirrubina costumam indicar a doença do fígado. E os cristais de colesterol costuma ser um sinal de perda maciça de proteína na urina. A presença de cristais de ácido úrico, no caso em grande quantidade, também deve ser valorizada, porque elas podem surgir com pacientes com gota ou neoplasias, como linfoma ou leucemia. Mas cristais de ácido úrico em pequenas quantidades são normais e não indica nenhum problema, tá, galera? Também temos células epiteliais e cilindros. A presença de célula epitelial na urina, ela é normal. Elas são as próprias células do trato urinário que descamam. Elas só vão ter algum valor quando elas se agrupam em forma de cilindros, recebendo o nome de cilindros epiteliais. Como os túbulos renais eles são cilíndricos, gente, toda vez que temos algumas substâncias, sejam proteínas, sangue ou células, em grande quantidade na urina, elas se agrupam de forma cilíndrica. Ou seja, a presença desses cilindros, elas indicam que essa substância veio dos túbulos renais, não de outros pontos do trato urinário, como, por exemplo, bexiga, uréter, próstata e etc. Isso, gente, é muito relevante, porque em casos de sangramento, onde um cilindro hemático indica um glômero como origem, não a bexiga, por exemplo. Os cilindros que podem indicar algum problema são cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, cilindros epiteliais e os cilindros gordurosos, que vão indicar a proteinúria. Cilindros hialinos, eles não indicam doença alguma, mas eles podem ser um sinal de desidratação. A presença de muco na urina, gente, ela é inespecífica e normalmente ela ocorre pelo acúmulo de células epiteliais com cristais e leucócitos. Ela tem pouquíssima importância clínica e ela é mais mesmo uma observação. Aí, gente, vem o último que ele não é muito falado, não é muito visto em exames, mas que pode também ser observado, tá? O ácido ascórbico, né? Vitamina C. E assim, é comum nos laboratórios tomarem atenção quando há ácido ascórbico na urina, porque o ácido ascórbico ele pode alterar os resultados do dipstick, que é a fitinha química lá, que eu mostrei no início do vídeo. Ele pode gerar um falso positivo, geralmente na detecção de hemoglobina, glicose, nitrito, bilirrubina e cetonas. E é importante o médico saber que esses resultados, quando há vitamina C, quando há ácido ascórbico na urina, é importante o médico saber que pode ter gerado ali um falso positivo ou um falso negativo, causado pela vitamina C. E galera, em relação ao EAS, a urina tipo 1, é importante salientar que ela é uma análise que deve ser sempre interpretada. Os falsos positivos, os falsos negativos são muito comuns e não dá para se fechar qualquer diagnóstico apenas comparando os resultados com os valores de referência. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sanado as suas dúvidas aí. Agora, quando você fizer o exame de urina, né, você já vai estar um pouquinho por dentro, que eu já sei. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like, de compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu estarei respondendo, beleza? Até o próximo vídeo.